Você pensou em parar, mas Deus nunca pensou em desistir de você. Houve dias em que a força acabou, dias em que a esperança ficou pequena, dias em que o coração cansado olhou para o céu e não encontrou respostas. Você orou, esperou, acreditou, mas as portas continuavam fechadas e o silêncio parecia maior que as promessas. O que você não sabia era que Deus já estava trabalhando. Quando tudo levava à desistência, Deus estava preparando o caminho. Quando tudo parecia perdido, Deus estava movendo o impossível. Quando você enxergava o fim, Deus já escrevia um novo capítulo da tua história. José olhou para a prisão e não conseguia ver o palácio. Davi olhou para o deserto e não conseguia ver o trono, mas Deus via o destino, enquanto eles viam apenas a luta. Talvez você também esteja em um lugar que não entende. Talvez as circunstâncias pareçam confusas, mas os planos de Deus continuam avançando. Mesmo quando os olhos não conseguem enxergar, Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha na espera, Deus trabalha nas lágrimas. Deus trabalha nas madrugadas, quando ninguém mais consegue ver. Cada oração foi ouvida, cada lágrima foi recolhida, cada momento de dor foi visto pelos olhos daquele que nunca dorme. O céu não parou, o plano não falhou, a promessa não morreu. Deus continua construindo aquilo que prometeu. Não desista agora, não pare agora, não abandone a fé agora, porque atrás da porta fechada, Deus está preparando uma abertura. Atrás da demora, Deus está preparando o tempo certo. E quando tudo acontecer, você entenderá que os dias em que pensou em desistir foram exatamente os dias em que Deus mais trabalhou por você. Quando tudo levava à desistência, Deus já estava agindo. Quando tudo parecia acabado, Deus já estava restaurando. Quando tudo parecia impossível,
Porque Deus continua trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Talvez hoje você esteja no limite, no lugar onde a alma já não sabe se consegue continuar. Você fez tudo o que podia, orou o que tinha para orar, esperou o que tinha para esperar, e mesmo assim a resposta não chegou. As forças diminuíram, os sonhos ficaram pesados, e a fé que antes movia montanhas agora luta apenas para permanecer viva. Mas o céu não ficou parado, nem por um segundo. Quando você pensou em desistir, Deus estava abrindo caminhos. Quando você pensou em voltar atrás, Deus estava mudando cenários. Quando você acreditou que era o fim, Deus já estava preparando o recomeço. Moisés enxergava apenas um mar fechado, atrás dele vinha o exército. À sua frente não havia saída, mas Deus já havia decidido abrir aquilo que parecia impossível. O povo via um obstáculo, Deus viu uma oportunidade. O povo via o fim da caminhada, Deus via o início de um milagre. Porque Deus nunca se desespera diante das impossibilidades. Não, não pare agora, não abandone a esperança. Não entregue os sonhos que Deus colocou em teu coração, porque Ele continua trabalhando, mesmo no silêncio. Existem milagres acontecendo que teus olhos ainda não conseguem enxergar. Existem respostas chegando que teus ouvidos ainda não ouviram. Existem portas se movendo nos bastidores da tua história. Enquanto você luta para permanecer de pé, Deus luta para cumprir cada promessa que fez sobre tua vida. A espera não é abandono, o silêncio não é rejeição, a demora não é esquecimento. Porque Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não leu, e preparando bênçãos que você ainda não viu. Um dia Moisés olhou para trás e viu o mar aberto. Um dia você também olhará para esta fase da sua vida e verá
cada detalhe. Quando tudo levava à desistência, Deus já estava trabalhando. Quando tudo parecia impossível, Deus já estava agindo. Quando tudo parecia perdido, Deus já estava preparando a vitória. Não desista no capítulo que Deus escolheu para revelar seu maior milagre. Ninguém vê a batalha de quem continua. Quando tudo dentro dele quer parar. Houve dias em que você acordou sem forças, dias em que a fé parecia distante, dias em que continuar caminhando foi o maior ato de coragem que você conseguiu oferecer. Você sorriu para as pessoas, mas por dentro estava cansado. Você disse que estava bem, mas carregava um coração ferido e uma alma exausta de esperar. Mas enquanto você lutava para permanecer, Deus trabalhava em silêncio. Quando tudo levava à desistência, Deus já estava preparando a resposta. Quando tudo parecia atraso, Deus já estava alinhando os detalhes. Quando tudo parecia abandono, Deus já estava mais perto do que nunca. Ana chorava diante do altar, ano após ano, oração após oração, sem imaginar que Deus estava ouvindo cada lágrima derramada. O que Ana chamava de espera, Deus chamava de preparação. O que Ana chamava de dor, Deus transformaria em testemunho para gerações. Porque Deus nunca desperdiça lágrimas. Não pare agora, não entregue tua esperança, não abandone tua fé, porque o céu continua trabalhando, mesmo quando teus olhos não conseguem ver. Existem portas que Deus está movendo, existem pessoas que Deus está preparando, existem milagres que Deus está organizando nos bastidores da tua história. Embora você não consiga enxergar o cenário completo, o autor da tua vida
Continuo escrevendo cada capítulo com perfeição. Espere mais um pouco, ore mais uma vez, confie mais uma vez, acredite mais uma vez. Porque o Deus que começou a obra não abandonará aquilo que saiu das suas mãos. Um dia Ana segurou nos braços aquilo que antes carregava em oração. E um dia você também verá o que hoje apenas consegue imaginar pela fé. Quando tudo levava à desistência, Deus já estava preparando o milagre. Quando tudo parecia impossível, Deus já estava abrindo o caminho. Quando tudo parecia perdido, Deus já estava escrevendo a vitória. A demora não significa que Deus parou. Significa apenas que Ele ainda está trabalhando. E se eu te dissesse que o momento em que você mais quis parar foi exatamente o momento em que Deus mais trabalhou? Você chegou tão longe carregando peso, carregando perguntas, carregando promessas que ainda não aconteceram. E às vezes parece que a caminhada não valeu a pena. Há orações antigas sem resposta, há sonhos cobertos pela poeira do tempo, há lágrimas que ninguém viu cair, e uma exaustão que palavras não conseguem explicar. Mas Deus nunca perdeu o controle, nem por um instante. Quando tudo dizia pare, Deus dizia continue. Quando tudo dizia acabou, Deus dizia ainda não. Quando tudo dizia não existe saída, Deus já estava construindo uma onde ninguém conseguia enxergar. Abraão esperou anos pela promessa, e cada ano parecia contradizer aquilo que Deus havia falado. Mas o silêncio nunca anulou o que Deus já tinha determinado. Quando Sara já não acreditava, quando o tempo parecia vencido, quando a lógica dizia impossível, Deus estava mais perto do milagre do que nunca. Porque Deus não trabalha segundo os relógios da terra, Ele trabalha na espera, Ele trabalha
você esteja cansado de acreditar contra a esperança. Talvez esteja cansado de continuar sem entender. Mas Deus não se cansa de cuidar daquilo que prometeu. O que parece atraso pode ser preparação. O que parece silêncio pode ser construção. O que parece ausência pode ser a mão de Deus organizando tudo. Não abandone a semente, porque ainda não viu os frutos. Não abandone a caminhada, porque ainda não viu a chegada. Não abandone a fé, porque ainda não viu o milagre. Deus está mais perto do que você imagina. E quando a promessa finalmente florescer, você entenderá que cada lágrima teve propósito, cada espera teve sentido, e cada batalha teve uma razão. Quando tudo levava à desistência, Deus já estava movendo os céus. Quando tudo parecia encerrado, Deus já estava preparando o impossível. Quando você pensava em desistir, Deus já estava preparando o testemunho. O que Deus começou na tua vida, Ele ainda está terminando. Ele ainda está terminando. O problema é que você vê o capítulo, mas Deus vê o livro inteiro. Você olhou para a porta fechada e pensou que era o fim. Olhou para a demora e pensou que tinha sido esquecido. Olhou para a luta e pensou que estava sozinho. Mas enquanto seus olhos enxergavam perdas, Deus enxergava propósitos. Enquanto você via obstáculos, Deus via caminhos que ainda não tinham sido revelados. Porque Deus nunca trabalha apenas no presente, Ele trabalha também no amanhã. Quando tudo levava à desistência, Deus já estava preparando encontros. Deus já estava movendo circunstâncias. Deus já estava alinhando promessas que chegariam no tempo certo. Ruth perdeu o marido, perdeu sonhos, perdeu a segurança do futuro, e tudo parecia caminhar para um capítulo de tristeza.
Mas enquanto ela chorava suas perdas, Deus estava preparando Boaz. Enquanto ela enxergava o vazio, Deus estava preparando restauração. Sem que ela soubesse, porque a providência de Deus trabalha até nos dias comuns. Não desista da caminhada, não desista da promessa, não desista daquilo que Deus falou ao teu coração, porque Ele continua trabalhando em silêncio. Há coisas acontecendo agora que você não consegue perceber. Há respostas sendo construídas que você ainda não consegue tocar. Há milagres sendo preparados que você ainda não consegue imaginar. E talvez a maior prova de fé não seja correr, não seja lutar, não seja vencer, mas permanecer confiando quando nada faz sentido. Deus trabalha na espera, Deus trabalha na perda, Deus trabalha na lágrima, Deus trabalha no silêncio. E mesmo quando a noite parece longa, o amanhecer continua vindo, passo após passo. Um dia Ruth percebeu que Deus estava presente até nos capítulos que pareciam vazios. E um dia você também perceberá que Deus nunca deixou de agir na tua história. Quando tudo levava à desistência, Deus já estava preparando a colheita. Quando tudo parecia sem direção, Deus já estava guiando teus passos. Quando tudo parecia encerrado, Deus já estava começando algo novo. Aquilo que hoje parece atraso, amanhã será chamado de propósito.